Olá a todos. Com base no livro da Economia, da editora Globo, na série As Grandes Ideias de Todos os Tempos, eu vou falar sobre Karl Marx e Ludwig von Mises. Então, Karl Marx viveu em 1818 e morreu em 1883. Então, embora a maior parte da economia diga respeito às economias de livre mercado, não se deve esquecer que por longo período no século XX, até um terço do mundo esteve sobre alguma forma de regime comunista ou socialista, certo? Século XX é o século das experiências socialistas e comunistas. Ou só socialistas, né? Como que entendendo que o comunismo nunca, ou que o socialismo nunca chegou ao patamar de comunismo. Esses estados tinham uma economia centralizada, isso é importantíssimo. Esses estados tinham uma economia centralizada ou planificada. Economia planificada é a mesma coisa, porque ela é centralizada, estatizada, certo? Os filósofos políticos procuravam uma alternativa ao capitalismo, ainda quando surgiram as economias de livre mercado. Porém, um argumento realmente econômico para o comunismo não foi formulado até meados do século XIX, quando Karl Marx escreveu sua crítica ao capitalismo. Se a influência de Marx é tida como política, ela era talvez mais que qualquer outra uma crítica sobre a economia. Ou seja, ele era de fato um economista e crítico nesse sentido em relação ao capitalismo. Ele acreditava que a organização econômica da sociedade ela forma a base de sua organização social e política. Então, para ele, a economia é fundamental. A economia, portanto, conduz à mudança. Marx via a história não da perspectiva da guerra ou do colonialismo, mas como uma progressão de sistemas econômicos diferentes que geravam novas maneiras de organização social. Vou repetir isso aqui. Marx olhava para a história não da perspectiva da guerra ou do colonialismo, mas como uma progressão de sistemas econômicos. Uma progressão, talvez até uma evolução de sistemas econômicos diferentes que geravam novas maneiras de organização social. Feudalismo, capitalismo, socialismo, etc. Com a ascensão do mercado, vieram os comerciantes e com as fábricas o proletariado industrial, ou seja, os trabalhadores. O feudalismo, que foi substituído pelo capitalismo, que por sua vez seria então, segundo Marx, suplantado pelo comunismo. Em seu manifesto comunista de 1848, Karl Marx disse que isso ocorreria com a Revolução. Para explicar o que considerava ser uma mudança inevitável, o alemão, judeu, né, também, analisou o sistema capitalista e sua fraqueza inerente no seu livro Das Kapital, ou seja, O Capital, que foi escrito em 3 volumosos livros. Contudo, Marx não foi totalmente crítico do capitalismo, esse é um ponto importante. Ele o via como etapa historicamente necessária no progresso econômico, substituindo sistemas que ele considerava ultrapassados. Ou seja, não é que o capitalismo seja o demônio, o capitalismo é uma etapa que deve ser superada. Há então nesse sentido uma concepção progressista. E aí ele dá, por exemplo, em que os camponeses eram legalmente ligados aos senhores proprietários de terras, esse é o feudalismo. E o mercantilismo, em que os governos controlam o comércio exterior. Então, com quase admiração,
ele descreveu como o capitalismo havia, de fato, impulsionado a inovação tecnológica e a eficiência industrial. Mas ele acreditava que, afinal, o capitalismo era apenas uma etapa, ok, de transição em um sistema imperfeito, cujas falhas levariam inevitavelmente à sua queda e substituição. Bom, a gente tem uma etapa aqui, que é o capitalismo. Esse capitalismo está em processo de transição na história. Então ele inevitavelmente, por ter falhas internas, deve ser substituído por um outro sistema. Existe então uma progressão na história, uma mudança social. No centro dessa análise, estava também a divisão da sociedade em uma burguesia, veja, uma burguesia, ou seja, uma minoria que possuía os meios de produção, e um proletariado, a maioria que constituía a força de trabalho. Tá certo? Burguesia é a minoria que possui os meios de produção. Burguesia, então, não é só aquela classe média, aquele indivíduo que ganha muito bem, mas é aquele que possui os meios de produção. E o proletariado é a maioria que constitui a força de trabalho em relação a esses meios de produção. Então, para Marx, essa divisão caracterizava justamente o que é um capitalismo. Ok? E aí, a gente vai chegar à questão aqui do livro, a respeito dos trabalhadores explorados. Com o advento da indústria moderna, a burguesia realmente se tornou a classe dominante. Então, enquanto os trabalhadores produziam bens e serviços em troca de salário, os donos do capital, os burgueses, os industriais e donos de fábricas vendiam esses bens e serviços para ter, então, o seu lucro. Se, como acreditava Marx, o valor de um produto se baseava no trabalho necessário para produzi-lo, os capitalistas deveriam dar o preço dos bens finais, primeiro somando o preço do trabalho ao custo inicial do produto e depois adicionado o lucro. Vou repetir isso aqui que é muito importante. Conforme acreditava Karl Marx, o valor de um produto se baseava no trabalho necessário para produzi-lo. Então, qual que é o valor do produto? O valor é de acordo com o trabalho necessário. Eu tive um grande trabalho para produzir esse produto. Então, o valor está de acordo com este suor, né? Com essa dificuldade que eu tive para produzi-lo. Então, os capitalistas deveriam dar o preço dos bens finais, primeiro somando o preço do trabalho, certo? Ao custo inicial do produto e depois adicionando o lucro. Vocês entenderam essa? O cara foi lá, teve uma grande dificuldade para produzir aquilo. Matéria-prima, esforço, pagamento dos funcionários, etc. Só que a isso ele tem que adicionar lucro em cima, para que ele então possa de fato lucrar com isso. Num sistema capitalista, o trabalhador ele deve produzir um valor maior que o que ele recebe em salários. Entenderam? Assim, os capitalistas extraem dos trabalhadores uma mais-valia, ou seja, o lucro. Então, o conceito de mais-valia é justamente esse, onde os capitalistas, segundo Marx, veja bem, tiram dos trabalhadores o lucro, certo? E aí, para Marx, isso era uma espécie de, digamos, uma exploração. Para elevar o lucro, claro que é do interesse dos capitalistas manter os salários baixos, mas também introduzir tecnologia para aumentar a eficiência. Em geral, condenando o pessoal a um trabalho degradante ou monótono ou ao desemprego. Essa exploração da mão de obra vista por Marx
como um traço imprescindível do capitalismo, recusa aos trabalhadores tanto uma recompensa financeira adequada quanto a satisfação no trabalho, alienando-os, certo, do processo de produção. Então Marx argumentou que essa alienação inevitavelmente ocasionaria agitação social. E essa agitação social era por parte do proletariado que estaria sendo explorado pela burguesia, pela classe média envolvida nos meios de produção. O livro ele tem um esqueminha, o livro é bem didático, tá? E é lógico que isso aqui é um resumo do marxismo, mas é interessante aqui o esquema que ele coloca no livro. O esquema é mais ou menos assim, ó. Sobre o capitalismo, a gente tem duas, digamos, colunas. Então, na coluna esquerda, a gente tem os meios de produção que pertencem a uma minoria. A minoria explora o trabalho da maioria e obtém lucro, mas inadvertidamente ela torna os trabalhadores mais capazes e instruídos. E os trabalhadores percebem sua posição e querem se livrar da opressão. Certo? Meios de produção pertencem à minoria, a minoria explora o trabalho da maioria, obtém o lucro, mas inadvertidamente os trabalhadores se tornam capazes e instruídos, afinal de contas, precisam de instrução para fazer o serviço, e os trabalhadores logo percebem sua posição e querem se livrar da opressão. Na coluna direita, nós temos aqui sobre o capitalismo a ganância do lucro, que leva à superprodução dos bens procurados, causando baixas na economia. O capitalismo falha constantemente, a economia sofre uma série infindável de crises econômicas, isso segundo Marx. A instabilidade econômica ocasiona a agitação social e ocorre uma revolução em que os trabalhadores derrubam a classe dominante e controlam os meios de produção. Então, o link das duas colunas é justamente esse. Os trabalhadores percebem sua posição e querem se livrar da opressão, e ocorre uma revolução em que os trabalhadores derrubam a classe dominante e controlam o meio de produção. Então, na coluna direita, só resumindo aqui, a ganância do lucro é que levou à superprodução. Essa superprodução de bens que acaba meio que inflando, segundo ele, a economia e ocorrendo então as baixas. E aí o capitalismo falha constantemente, ocorrendo também a instabilidade econômica, ocasionando a agitação social. Ocorre, portanto, uma revolução em que os trabalhadores derrubam a classe dominante e controlam o meio de produção. E finda-se que a classe dominante trema, segundo ele, diante da revolução comunista. Ok? Esse é o esqueminha do livro. Então vamos continuar no outro tópico aqui, que é a concorrência e monopólio. Vamos lá. Outro elemento essencial do capitalismo é a concorrência entre os produtores, caros amigos. Então, para isso, a empresa ela deve tentar não só reduzir os custos de produção, como ter preços mais baixos que os dos concorrentes, certo? Isso é capitalismo. É a ciência da economia. A empresa deve tentar não só reduzir os custos de produção, como ter preço mais baixo que os dos concorrentes. Nesse processo, produtores fracassam e vão à falência, enquanto outros assumem uma parte maior do mercado. Existe aquela oscilação por causa da concorrência. Então a tendência, disse Marx, era cada vez menos produtores controlarem os meios de produção e uma burguesia sempre menor concentrar a riqueza. Então, segundo Marx, a minoria é que está dominando a maioria, porque a minoria é a burguesia, certo? Só que a tendência era cada vez existir menos produtores. E a existência de menos produtores faz com que ocorra um controle maior dos meios de produção e uma burguesia muito mais concentrada, mais centralizada em via da riqueza. Então, no longo prazo,
Isso criaria, segundo ele, monopólios que poderiam explorar não só os trabalhadores, mas também os consumidores. Ao mesmo tempo, as fileiras do proletariado se inchariam com a ex-burguesia e os desempregados. Marx ele considera a concorrência a causa de outra falha do sistema capitalista. Nós vamos ver depois que com Ludwig von Mises não terá esse aspecto do Marx aqui. Vai ser bem diferente. Marx considerava que a concorrência era uma falha do capitalismo. Quer dizer, o desejo de se lançar em mercados onde os lucros crescem, estimula uma produção maior, às vezes independente da demanda, né? Essa superprodução leva não só ao desperdício, mas à estagnação. E aí a gente entra lá na questão do gráfico, né? A superprodução. A ganância do lucro leva à superprodução dos bens procurados, causando baixas na economia. Essa superprodução, segundo ele, levaria ao desperdício. Aliás, ele diz, né, não leva só ao desperdício, mas também à estagnação e até ao declínio de toda a economia. Por natureza, o capitalismo não é planejado e é governado apenas pelas complexidades do mercado. Crises econômicas são resultados inevitável da defasagem da oferta e da procura. Portanto, o crescimento em uma economia capitalista não é uma progressão suave, mas cortada por crises periódicas. Então existem crises que são periódicas no mundo do sistema econômico em via do capitalismo. E segundo ele, teriam frequência cada vez maior até um possível colapso. A dificuldade criada por essas crises seria sentida sobretudo pelos trabalhadores, pela mão de obra, pelo proletariado. Então, para Marx, tais fraquezas aparentemente insuperáveis da economia capitalista levariam, enfim, ao seu colapso. Então, para explicar como isso ocorreria, ele usou a concepção do filósofo alemão Georg Hegel, que mostrava como ideias contraditórias se resolviam num processo dialético. Quer dizer, qualquer ideia ou situação é a tese inicial, contém em si uma contradição, que é a antítese, e desse conflito surge uma noção nova, mais rica, que é a síntese. Tese, antítese e síntese. Claro que para Hegel isso tem uma amplitude muito maior. Para Marx é baseado numa dialética puramente materialista. Então Marx considerava que as contradições inerentes às economias, personificadas nos conflitos entre grupos ou classes diferentes, conduziam à mudança histórica. Ele analisou a exploração e a alienação do proletariado pela burguesia sobre o capitalismo como um exemplo de contradição social, em que a tese capitalismo contém a própria antítese, os trabalhadores explorados. Entenderam? A opressão e a alienação destes, associadas à instabilidade inerente de uma economia capitalista, tropeçando de crise em crise, resultaria em um enorme descontentamento social. Uma revolução proletária era tanto inevitável quanto necessária para trazer o sucessor do capitalismo na progressão histórica, que é justamente a síntese. E o que é a síntese do marxismo? Ora, amigos, nada mais, nada menos que o comunismo. É óbvio, a síntese é o comunismo. Marx encorajou então a revolução nas palavras finais do Manifesto Comunista, onde ele diz o seguinte: os proletariados não têm nada a perder senão seus grilhões, têm um mundo para ganhar, trabalhadores de todos os países, univos.
Veja só essas palavras, interessante. Trabalhadores de todos os países. Univos. Mundo. O que rege o mundo? Que sistema rege o mundo? Vamos mudá-lo. É uma revolução internacional. E aí nós chegamos ao tópico aqui do livro Revolução, muito interessante. Marx previu que deposta a burguesia, tirada a burguesia, os meios de produção seriam tomados pelo proletariado, ok? Sim. De início, isso levaria ao que Marx chamou de ditadura do proletariado. Ei, amigo. Marx previu que tirar isso da mão da burguesia, inevitavelmente, levaria à ditadura do proletariado. E haveria a necessidade de ser uma ditadura. É um ponto importantíssimo. Porque é uma forma de socialismo em que o poder econômico estaria nas mãos da maioria. O poder econômico não estaria mais nas mãos da burguesia, da minoria. Mas agora estaria com o proletariado. Ok? Concepções marxistas. Porque a gente pode perguntar, né? Mas espera aí, essa troca de poder não faria com que esse status quo dos líderes do proletariado fizesse com que eles tivessem vantagem sobre os outros? Quer dizer, a vida de Lenin e de Stalin não teve muito mais regalias do que a vida dos outros que lutaram em prol da Revolução Russa? Então, levaria a ditadura do proletariado, que é uma forma de socialismo em que o poder econômico está nas mãos da maioria. Contudo, esse seria apenas um primeiro passo no rumo da abolição do proletariado, da propriedade privada, certo? Em favor da propriedade coletiva no Estado comunista. Porque o final é essa a intenção do marxismo. Ou seja, acabar com a propriedade privada em favor da propriedade coletiva e então fundamentar um Estado de fato comum a todos, comunista. Só que em contrapartida a essa análise exaustiva do capitalismo, Marx ele escreveu relativamente pouco sobre os detalhes da economia comunista que substituía o capitalismo, a não ser que se basearia na propriedade coletiva e seria uma economia planificada. Economia planificada a fim de garantir a coerência de oferta e procura. Esse é um dos pontos assim básicos em que o Ludwig von Mises vai criticar Marx. Nós veremos isso daqui a pouco. Economia planificada. Então, uma vez que essa fase afastasse todas as desigualdades e instabilidades do capitalismo, o comunismo, em seu entender, viria como o auge do avanço histórico, né? E aí é preciso perguntar também, mas o que é o auge da história? Como assim? Porque para mim saber qual é o auge da história, eu tenho que saber qual é o final da história. E eu não tenho como saber isso. Então como se diz que esse é o auge da história? Se a história de fato continua. Bom, não surpreende que sua crítica, a crítica do Marx sobre a economia capitalista, tenha causado muita hostilidade, certo? A maioria dos economistas da época considerava o livre mercado a forma de garantir o crescimento econômico e a prosperidade, ao menos para certa classe de gente. E é bom que se diga que isso não mudou, hoje também é assim. Quer dizer, não é só... o livro coloca aqui, né, a maioria dos economistas da época. E hoje é diferente em termos de ciências econômicas? Não sei. Eu acho que não, né? Mas a questão é que Marx ele não ficou desamparado, certo? Ainda mais entre os pensadores políticos, tá? A revolução ocorreu com mais força em países rurais. Veja que interessante. Como a Rússia e a China. Então Marx, ele, claro, não viveu para ver o surgimento dos estados comunistas como a União Soviética e a República Popular da China. E ele não poderia ter previsto a real eficiência dessas economias
planificadas. Hoje, sobrevive só um punhado de economias comunistas planificadas, certo? Nós temos o exemplo de Laos, Vietnã e Coreia do Norte. Corre um debate sobre que grau de comunismo marxistas tiveram esses estados, sob a liderança de Stalin e de Mao, no caso da Rússia e da China. Mas a derrocada do comunismo no bloco oriental e a liberalização da economia chinesa foram vistas por muitos economistas como prova de que a teoria de Marx estava errada, que não funcionou. Eu vou até repetir essa parte do livro, é bem interessante. Corre um debate sobre que grau de comunismo marxistas tiveram esses estados sob a liderança de Stalin e de Mao. Mas a derrocada do comunismo no bloco oriental e a liberalização da economia chinesa, porque hoje a China é uma potência econômica capitalista, embora mantenha a ideologia ditatorial do socialismo, foram vistas por muitos economistas como prova de que a teoria de Marx estava errada. Agora vamos à questão da economia mista, outro tópico. Nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, a Europa Ocidental aprimorou uma terceira via entre o comunismo e o capitalismo. Muitos estados europeus ainda funcionam com economia mista, com grau variado de intervenção estatal e propriedade, embora alguns, mais claramente a Grã-Bretanha, tenham trocado a economia mista por uma política econômica em que o Estado tem papel menor. Tá? Todavia, com o comunismo bastante desacreditado e o colapso do capitalismo aparentemente não ter quanto no tempo de Marx, né, como ele pensava que iria ocorrer, parece estar errada a teoria de que o dinamismo do capitalismo deságua numa crise e numa revolução. Isso realmente parece estar errado em Marx. Entretanto, a teoria econômica marxista tem seus seguidores, hoje, obviamente, e as recentes crises financeiras provocaram uma reavaliação de suas ideias. Desigualdade crescente, concentração da riqueza em poucas grandes empresas, crises econômicas frequentes e o aperto do crédito de 2008 foram atribuídos à economia de livre mercado. Então, mesmo sem chegar a defender a revolução ou mesmo o socialismo, um grupo crescente de pensadores, nem todos da esquerda política, tem levado a sério elementos da crítica do Marx ao capitalismo. Eu achei interessante nessa parte aqui da fala, do livro, das economias mistas, né? E a economia mista é justamente isso. É uma terceira via da relação ou síntese de comunismo e capitalismo. Quer dizer, estados europeus ainda funcionam com economias mistas, como é dito no livro, em grau variado de intervenção do Estado e de propriedade privada. E de instituições financeiras, né, privadas. E funciona. Não deixa de não funcionar. Bom, essa é a parte do Marx, tá? Agora vamos ler, como eu tinha definido no começo do vídeo, a respeito da crítica de Ludwig von Mises, a respeito justamente do marxismo. Tá? Vamos lá. Então vamos colocar o contexto aqui. Ludwig von Mises nasceu em 1881 e morreu em 1973. Ok? Você vê que o Marx ele morreu em 1883 e quando ele morreu, Ludwig von Mises já tinha nascido. Ele morreu 2 anos depois que Ludwig von Mises tinha nascido. Então, bom, em 1867, Karl Marx compara o socialismo científico organizado a uma fábrica imensa. Em 1908, o economista italiano Enrico Baroni diz que se pode obter eficiência em um Estado socialista. Então, o economista italiano, em 1908, diz que pode ocorrer uma certa eficiência econômica, digo, sempre no viés econômico, tá?
em um Estado socialista. Depois, em 1929, o economista americano Fred Taylor afirma que tentativa e erro matemáticos podem atingir o equilíbrio no socialismo. Em 1934-35, os economistas Lionel Robbins e Friedrich Hayek enfatizam problemas práticos no socialismo, como a escala de cálculo necessário e a inexistência de risco. Então, eu vou começar aqui a parte do Ludwig von Mises com um gráfico. O gráfico é assim. Existe uma produção moderna. A produção moderna é complexa e é diversificada, certo? Só preços e lucros conseguem orientar com eficiência o investimento. Sob o socialismo, o Estado possui os meios de produção. Sem propriedade privada, nem rivalidade, existe pouca informação ou incentivo a uma produção eficiente. Logo, conclusão, socialismo é a extinção da economia racional. Ponto. Basicamente, em síntese, essa é a refutação do Mises. A produção moderna é complexa, é diversificada, certo? Só preços e lucros conseguem orientar com eficiência o investimento. Então a concorrência é importantíssima em relação a preços e lucros. Quer dizer, para que eu tenha a ciência da riqueza, a economia, eu tenho que ter uma oscilação de preços e lucros de acordo com a concorrência. Só que no socialismo, o Estado é que possui os meios de produção. Sem propriedade privada, nem rivalidade, existe pouca informação. Essa é a grande questão. Existe pouca informação ou incentivo. Não existe informação e não existe incentivo a uma produção de fato eficiente. Então o socialismo é a extinção da economia racional. Ponto. Basicamente essa é a crítica do Ludwig von Mises. Então vamos ler o texto, certo? Para nós avaliarmos tudo. O filósofo alemão Karl Marx descreveu a organização econômica socialista em sua grande obra O Capital, de 1867, na página 100 até a 105. A economia socialista, diz ele, requer que o Estado possua os meios de produção. O Estado, estatizado, planificado. Meios de produção como as fábricas, por exemplo. Concorrência, segundo Marx, é desperdício. Para Ludwig von Mises não é bem isso. Até para a escola austríaca, de certa forma. Concorrência é desperdício. O fato é que Marx propôs que a sociedade funcionasse como uma fábrica enorme e acreditava que o capitalismo inevitavelmente causaria revolução, porque entraria em colapso, né? É importante salientar isso, né? Que no marxismo a visão é que a sociedade é essa grande máquina. O Estado é essa grande máquina e não as instituições privadas dentro dele. Por isso que é necessário planificar a economia. Então, os economistas levaram a sério as ideias de Marx. Aliás, como a gente citou aqui, tem os nomes. Enrico Baroni, Fred Taylor, levaram a sério essa ideia. Aliás, quando o italiano Vilfredo Pareto usou a matemática para demonstrar que a concorrência de livre mercado produz resultados eficazes, ele também disse que estes poderiam ser atingidos pelo planejamento central socialista. A gente precisava ler como ele aderiu a essa ideia, né, a parte do Vilfredo Pareto, para chegar a essa conclusão. E, como eu tinha citado o Enrico Baroni, ele fala aqui, seu compatriota economista Enrico Baroni elaborou essa ideia justamente, em 1908. Poucos anos depois, a Europa foi tomada
pela Primeira Guerra Mundial. Foi vista por muitos como um fracasso catastrófico da velha ordem, né? E a Revolução Russa, em 1917, deu um exemplo da tomada socialista da economia, e as potências derrotadas na guerra, Alemanha, Áustria e Hungria, viram o Partido Socialista tomar de fato o poder. Ok? Os economistas do livre mercado eram incapazes de apresentar contra-argumentos teóricos ao socialismo. Mas então, em 1920, o austríaco Ludwig von Mises levantou uma objeção fundamental ao dizer que o planejamento do socialismo era impossível, conforme nós descrevemos inicialmente no gráfico do livro. Por exemplo, vamos ao tópico cálculo com moeda. O artigo de von Mises de 1920, o cálculo econômico do socialismo, continha uma contestação simples. Dizia que a produção na economia moderna é tão complexa. Esse é um ponto básico na argumentação do Mises. É tão complexa que a informação dada pelos preços do mercado, gerados pela rivalidade de muitos produtos, são voltados para o lucro. Isso é essencial ao planejamento. Preços e lucros são necessários para determinar onde está a procura e orientar o investimento. Acho que isso tem que ficar muito bem sacado na crítica do Mises ao socialismo. O socialismo, para Marx, é o Estado e a sociedade como uma grande máquina. Só que nessa economia planificada não existe concorrência. Só que a economia, desde os primórdios até a economia moderna, ela é extremamente complexa e diversificada. E essa diversificação exige-se que se tenha preços e lucros para orientar com eficiência esses investimentos. Porque é preciso investir para se saber qual o desejo da população em relação a tal produto e para se engajar no que se refere à complexidade e à diversidade das pessoas. Então, as ideias iniciaram um debate entre capitalismo e socialismo chamado cálculo socialista, certo? Então, o debate é esse, é cálculo socialista ou debate dos sistemas. Então, imagine o planejamento de uma ferrovia ligando duas cidades, por exemplo. Que percurso ela deve fazer? E será que deve mesmo ser construída? Essas decisões exigem a comparação de benefícios e custos. Quer dizer, os benefícios são a economia nas despesas de transporte de muitos passageiros. Os custos incluem horas de trabalho, ferro, carvão, maquinário, etc. Então é essencial usar uma unidade comum, ok, para fazer esse cálculo, que é a moeda, cujo valor se baseia nos preços de mercado. Contudo, no socialismo deixam de existir os preços genuínos desses itens, porque o Estado tem que criar os preços. Vocês entenderam? Os preços não são mais genuínos, não são baseados na concorrência e no lucro. Só que isso finda-se numa economia planificada, porque nessa economia planificada o Estado é que tem que criá-los. Von Mises disse que com relação aos bens de consumo não havia grande problema. Não é difícil decidir com base nas preferências do consumidor se a terra é destinada à produção de 1000 litros de vinho ou a 500 litros de óleo. Nem se trata de problema para a produção simples como numa empresa familiar. Pode-se fazer um cálculo mental fácil sobre gastar um dia fazendo um banco, uma panela, um muro ou cortando frutas. Contudo, uma produção complexa exige um cálculo econômico formal. Sem o cálculo econômico formal, diz aí o economista, a mente simplesmente ficaria perplexa ante
os problemas de gestão e de localização. Por exemplo, aqui no tópico preços de mercado. Além de usar os preços da moeda como unidade comum para avaliar projetos no capitalismo, o cálculo econômico ele tem duas outras vantagens, né? Primeiro, os preços de mercado refletem automaticamente as avaliações de todos os envolvidos no comércio. Segunda coisa, os preços de mercado refletem técnicas de produção factíveis, tecnológica e economicamente. A rivalidade entre os produtores implica a escolha de técnicas de produção mais lucrativas possíveis. Então o von Mises ele afirmou que preços de mercado genuínos dependem da existência de dinheiro que deve ser usado em todas as etapas para comprar e vender os artigos presentes na produção e para comprá-los e vendê-los ao consumo. O dinheiro é usado de modo mais restrito no sistema socialista. Então essa mensuração ignora a escassez relativa dos diversos materiais, as diversas qualidades na mão de obra ou o tempo real em oposição ao trabalho tomado pelo processo de produção. Só os preços de mercado levam em conta esses fatores, refutando assim uma economia planificada. Para ficar mais fácil de você entender, já que a intenção é ser bem didático, o livro ele propõe aqui um exemplo muito básico. Olha só, a relação de procura e venda, né? Então vamos supor que exista aí uma procura de vários tipos de calçados na economia. Por exemplo, algumas pessoas querem tênis, então essas são as pessoas que procuram. Daí, o Comitê de Planejamento Central vê apenas a procura de calçados, não dos tipos de calçados, certo? Planejamento central de uma economia planificada. Bom, existe a procura de calçados, as pessoas precisam calçar alguma coisa para não andar descalço. Só que eles não avaliam os tipos de calçados, porque há pessoas que querem sapatos, outras querem tênis. Existe a idiosincrasia ou a individuação, ou os papéis sociais. Um adolescente não se vestirá como um velho, um idoso não se vestirá como uma criança, enfim. Então o comitê diz às fábricas que produzam calçados práticos e duráveis. Um bom exemplo disso são as botas. E todos acabam usando botas, mesmo que alguns queiram usar tênis. Nós temos um problema aí entre a questão da procura e da oferta. E aí a gente chega no tópico mudança de preço. O von Mises e seus seguidores da escola austríaca não acreditavam que as sociedades atingissem o equilíbrio, mas oscilavam naturalmente, e aí esse naturalmente é muito importante aqui, né? Em torno de certos níveis ou estado de equilíbrio. Ele afirmou que as economias estão em desequilíbrio constante, sempre mudam e os participantes são cercados de incertezas. Isso é verdade. Além do mais, um planejamento central simplesmente não pode adotar os preços que antes prevaleciam em um sistema de mercado. Se o planejamento central depende de preços vindos de um sistema diferente, que era o sistema onde havia livre concorrência, como o socialismo poderia suplantar a economia de mercado? Essa é uma pergunta fundamental. A contestação de von Mises, ela provocou muitas reações. Certos economistas disseram que a planificação central podia igualar oferta e procura por tentativa e erro. Contudo, esse enfoque matemático não diferia, né, em nada do raciocínio de Baroni, e qualquer debate sobre equilíbrio matemático era irrealista para a escola austríaca. Defensores do Mises, Lionel Hobbes e Friedrich Hayek, acrescentaram que tal cômputo não era viável. Fora isso, o sistema socialista não conseguiria replicar o risco que os empresários assumem perante a incerteza no sistema de mercado. Em 1976, os economistas propuseram um sistema de socialismo de mercado, pelo qual empresas estatais diferentes tentam maximizar os lucros segundo preços fixados pelo Estado. Hayek, novo paladino da escola austríaca, liderou a resposta ao socialismo de mercado.
argumentando que só o livre mercado poderia dar a informação e os incentivos necessários. Outro tópico aqui é o socialismo em ação. Em parte de sua existência, a União Soviética usou uma forma de socialismo de mercado. De início, pareceu ir bem, mas o sistema econômico sofria de problemas persistentes. Houve tentativas periódicas de reforma, mudando as metas de produção para vendas e tentando dar mais discrição às empresas estatais. Mas estas quase sempre escondiam dos planejadores centrais os recursos, atingiam as metas por atalho que não atendiam às necessidades dos clientes e negligenciavam tarefas externas aos seus planos. Houve desperdício considerável e a produção ficou bem aquém das metas. Quando o sistema ruiu, a preocupação da escola austríaca com incentivos e informação parecia até muito bem justificada. Von Mises era igualmente crítico de qualquer tipo de intervenção governamental na economia de mercado. Para ele, o mais importante era a menor intervenção estatal, porque a intervenção produz efeitos adversos que levam a nova intervenção, até que pouco a pouco a sociedade é levada ao socialismo real, como que acontece aqui no Brasil, né? Na economia de mercado, as empresas lucram e, na opinião dele e da escola austríaca, não deveriam existir restrições a tal atividade proveitosa. A escola austríaca não aceita o conceito de falha de mercado, ou ao menos o considera superado pela falha do governo. Ela crê que o monopólio seja causado por governos e não pela empresa privada, diferente de Marx. Marx acreditava que o monopólio ficava na mão dos burgueses, né? Cada vez mais ia se centralizando na mão de poucos. Só que para Ludwig von Mises, a realidade é que o monopólio é causado por governos e não por empresas privadas. As externalidades, resultados que não se refletem nos preços de mercado, como poluição, são levadas em conta pelos consumidores ou solucionadas por associações voluntárias ou pelas reações daqueles cujos direitos de propriedade são afetados por elas. Então, para a escola austríaca, uma das piores formas de intervenção governamental é na oferta de moeda. A escola afirma que quando os governos inflacionam a oferta de moeda, emitindo mais dinheiro, por exemplo, as taxas de juro ficam muito baixas, o que por sua vez resulta em investimentos ruins. A única coisa a fazer quando uma bolha estoura é aceitar as falhas comerciais e a consequente depressão. Essa doutrina recomenda o fim dos bancos centrais e o lastreamento da moeda em um padrão real, como o ouro. A escola austríaca acredita piamente num governo menor intervenção estatal. Em 1900, havia 5 escolas econômicas principais, né? O marxismo, a escola histórica alemã, também crítica do sistema de mercado, e 3 versões do enfoque dominante de livre mercado: a escola britânica, liderada por Alfredo Marshall, a escola Lausanne, centrada no equilíbrio geral através de equações matemáticas, e a escola austríaca, liderada por Karl Menger, que também é falado dele nesse livro, né? E a britânica e a Lausanne tornaram-se a linha econômica dominante, mas a austríaca trilhou um caminho inflexível. Só há pouco tempo após a crise financeira de 2008 e a derrocada do socialismo, sua popularidade começou a crescer. Bom, gente, de fato é polêmico, mas a crítica de von Mises é muito certeira, muito pontual. Vou só relatar um pouco aqui da biografia dele no livro também. Ele foi líder da escola austríaca, era filho de um engenheiro ferroviário, nasceu em 1881 em Lemberg, na Áustria-Hungria, estudou na Universidade de Viena. Von Mises trabalhou na Câmara do Comércio de Viena,
como principal conselheiro econômico do governo austríaco. Ao mesmo tempo lecionou teoria econômica na universidade, onde atraiu seguidores dedicados, mas não chegou a mestre. Em 1974, preocupado com a influência nazista na Áustria, aceitou uma cátedra na Universidade de Genebra. Em agosto de 1940, pouco depois de a Alemanha invadir a França, ele emigrou para Nova York, Estados Unidos, e lecionou teoria econômica na Universidade de Nova York, em 1948 e 1967, morreu em 73. É isso. Fiquem aí com a síntese. Grande abraço, tchau.